Existe um tipo de traição que não se consuma em quartos escondidos ou mensagens secretas. É aquela que acontece em plena luz do dia, diante de testemunhas, quando alguém que jurou estar ao seu lado nos piores momentos simplesmente vira as costas e caminha para longe, levando consigo não apenas o amor, mas a dignidade que vocês construíram juntos. Esta é a história de Marcelo, um homem de 38 anos que descobriu da forma mais brutal possível que o casamento que ele acreditava ser indestrutível era, na verdade, uma prisão construída sobre uma mentira covarde. Durante 15 anos, ele dedicou cada gota de suor, cada hora de sono perdida, cada centavo conquistado para construir uma vida ao lado de Larissa, a mulher que o encantou com sorrisos doces e promessas eternas. Mas quando a mãe de Marcelo, Dona Esther, finalmente fechou os olhos após uma batalha angustiante contra um câncer cruel que a consumiu durante 2 anos intermináveis, Larissa não derramou lágrimas de luto. Ela derramou veneno. Apenas 3 semanas após o enterro, quando as flores sobre o túmulo ainda não haviam murchado completamente, Larissa entregou a Marcelo uma única folha de papel que mudaria tudo. Um pedido de divórcio frio, impessoal, sem explicações, sem remorso. Como se os 15 anos vividos juntos pudessem ser apagados com a assinatura em uma linha pontilhada. Marcelo não conseguia entender. Onde estava a mulher que segurava sua mão durante as madrugadas infindáveis no hospital? Onde estava a esposa que prometeu estar com ele na saúde e na doença? A resposta viria como uma avalanche devastadora, revelando um segredo obscuro que Larissa guardava há anos, um plano meticulosamente arquitetado que dependia de uma única coisa: a morte de Dona Esther. Porque o que Marcelo não sabia, o que ninguém além de Larissa e seu amante escondido nas sombras sabiam, era que Dona Esther havia deixado uma herança monumental, 10 milhões de reais. E Larissa estava disposta a destruir tudo e todos para garantir que esse dinheiro nunca escapasse de suas mãos gananciosas. Esta é uma história sobre a ganância que corrói a alma, sobre a lealdade que se revela apenas nas tempestades mais sombrias, e sobre uma reviravolta tão devastadora que transformaria a caçadora em presa. Fique até o final, porque o que está prestes a ser revelado vai muito além de uma simples traição conjugal. Estamos falando de uma justiça poética tão perfeita que parece ter sido escrita pelas mãos do próprio destino. Marcelo conheceu Larissa em uma época em que a vida ainda parecia generosa e cheia de possibilidades infinitas. Era 2008. E ele trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de equipamentos industriais, ganhando razoavelmente bem, sonhando com o futuro como qualquer jovem de 23 anos sonha. Larissa era recepcionista em uma clínica odontológica próxima ao seu trabalho e possuía aquele tipo de beleza que não grita, mas sussurra, que não exige atenção, mas a conquista naturalmente. Olhos castanhos profundos, cabelos longos que caíam como uma cortina de seda sobre seus ombros delicados, e um sorriso que parecia iluminar até os dias mais cinzentos. Quando ela olhava para Marcelo, ele sentia como se fosse a única pessoa no universo. Essa sensação era um veneno doce que ele bebeu voluntariamente, gota por gota, até se tornar completamente dependente. O namoro foi intenso, apaixonado, daqueles que fazem jovens apaixonados planejarem o futuro depois de apenas 3 meses juntos. Marcelo apresentou Larissa à sua mãe, Dona Esther, uma mulher de fibra que havia criado o filho sozinha após a morte prematura do marido em um acidente de trabalho quando Marcelo tinha apenas 7 anos. Dona Esther trabalhava como costureira, transformando retalhos de tecido em vestidos elegantes para senhoras da alta sociedade, economizando cada centavo para garantir que o filho tivesse educação, oportunidades, dignidade.
Ela era o tipo de mãe que sacrifica tudo sem pedir nada em troca, que transforma o amor em ação silenciosa e constante. Quando Marcelo trouxe Larissa para jantar pela primeira vez, Dona Esther sorriu educadamente, serviu o melhor que tinha em casa, mas Marcelo percebeu algo nos olhos da mãe. Uma sombra de preocupação, um brilho de desconfiança que ela tentou esconder atrás de palavras gentis e abraços calorosos. 2 anos depois, Marcelo e Larissa se casaram em uma cerimônia modesta, mas bonita, em uma igreja pequena, decorada com flores brancas e velas que tremulavam como promessas frágeis. Dona Esther estava na primeira fileira, vestindo um conjunto azul marinho que ela mesma havia costurado, com lágrimas escorrendo silenciosamente enquanto assistia o filho prometer amar e respeitar aquela mulher até que a morte os separasse. Se ao menos ela soubesse que aquelas palavras eram tão vazias quanto as promessas de políticos em ano de eleição. Nos primeiros anos, o casamento parecia funcionar. Marcelo progredia na carreira. Larissa deixou o emprego na clínica alegando que queria se dedicar a cuidar da casa. E os dois viviam em um apartamento de 2 quartos, em um bairro de classe média. Nada luxuoso, mas confortável e suficiente. Marcelo trabalhava 12, 14 horas por dia, sonhando em proporcionar uma vida melhor para a esposa, talvez ter filhos, construir algo sólido e duradouro. Mas foi em 2021 que o verdadeiro teste do casamento começou. Dona Esther, que sempre foi uma mulher forte e saudável, começou a sentir dores persistentes nas costas e no abdômen. Inicialmente, ela ignorou os sintomas, dizendo que era apenas a idade chegando, que era o corpo cobrando pelos anos de trabalho duro, curvada sobre a máquina de costura. Mas as dores pioraram, transformando-se em algo insuportável que a acordava durante a noite com gritos abafados em travesseiros úmidos de suor e lágrimas. Marcelo a forçou a ir ao médico e o diagnóstico chegou como uma sentença de morte. Câncer de pâncreas, estágio avançado, já com metástase para o fígado. Os médicos foram diretos, brutalmente honestos. Ela teria, no máximo, 2 anos de vida, e seriam 2 anos de sofrimento intenso, de tratamentos agressivos que talvez prolongassem a agonia sem trazer cura real. Marcelo sentiu o mundo desabar. Dona Esther era tudo o que ele tinha de família verdadeira. A única pessoa que o amou incondicionalmente desde o primeiro segundo de vida. Ele imediatamente reorganizou toda a sua existência para cuidar dela. Reduziu horas no trabalho, perdendo promoções e bônus financeiros. Transformou o pequeno quarto de hóspedes do apartamento em um mini-hospital, com cama hospitalar alugada, medicamentos organizados em uma estante que parecia uma farmácia, aparelhos para medir pressão e oxigenação, tudo o que fosse necessário para garantir que a mãe tivesse o máximo de conforto possível nos dias que lhe restavam. As noites eram infernais. Dona Esther gritava de dor, vomitava violentamente após as sessões de quimioterapia, perdia cabelo em tufos que ficavam no travesseiro como lembranças cruéis da doença que a devorava viva. Marcelo ficava acordado, segurando a mão dela, limpando o vômito, administrando morfina, chorando em silêncio no banheiro quando achava que ninguém estava ouvindo. E Larissa? Larissa estava ausente, fisicamente presente, mas emocionalmente a quilômetros de distância. Ela reclamava do cheiro de remédios que impregnava a casa. Reclamava dos gemidos de dor de Dona Esther que a acordavam durante a noite. Reclamava que Marcelo não tinha mais tempo para ela, que o casamento havia se tornado apenas uma enfermaria deprimente. Eu não casei para ser enfermeira da sua mãe, ela disse uma noite com uma frieza que cortou Marcelo mais profundamente que qualquer bisturi cirúrgico. Ele tentou explicar, implorou por compreensão, pediu apenas um pouco de paciência e empatia. Mas Larissa virava o rosto, trancava-se no quarto, passava horas no celular conversando com pessoas que Marcelo não conhecia,
rindo de piadas que ele não ouvia, vivendo uma vida paralela que ele não conseguia alcançar. O que Marcelo não sabia era que durante aqueles 2 anos de agonia, enquanto ele se sacrificava completamente pela mãe moribunda, Larissa estava tecendo uma teia de mentiras e traição. Ela havia começado um caso com Ricardo, um empresário divorciado de 45 anos, dono de uma rede de academias de ginástica, um homem que exalava arrogância e dinheiro, que dirigia carros importados e usava relógios que custavam mais do que Marcelo ganhava em um ano inteiro. Ricardo prometia a Larissa uma vida de luxo, viagens internacionais, restaurantes caros, tudo o que ela sempre desejou, mas nunca teve com Marcelo. O marido medíocre, que desperdiçava tempo e dinheiro cuidando de uma velha que deveria ter morrido há meses, segundo as palavras venenosas que ela compartilhava com o amante em mensagens apagadas cuidadosamente após cada leitura. Larissa esperou. Esperou com a paciência predatória de uma cobra que observa a presa se debater antes do bote final. Ela sabia que Dona Esther morreria em breve, e quando isso acontecesse, ela executaria seu plano. Pediria o divórcio imediatamente, antes que Marcelo pudesse respirar, antes que ele pudesse processar a perda. Ela havia consultado advogados, estudado as leis de divisão de bens, calculado exatamente quanto conseguiria arrancar do marido destroçado, 50% de tudo. Da casa, das economias, de qualquer herança que Dona Esther deixasse. Porque Larissa, através de conversas casuais com a sogra, durante os raros momentos em que fingia se importar, havia descoberto um segredo. Dona Esther possuía uma herança familiar substancial, investimentos que seu falecido marido havia feito décadas atrás e que cresceram silenciosamente ao longo dos anos, imóveis alugados em bairros que se valorizaram exponencialmente. A costureira humilde era, na verdade, uma mulher de recursos consideráveis, que vivia modestamente por escolha, não por necessidade. Quando Dona Esther finalmente faleceu, em uma madrugada fria de julho de 2023, Marcelo segurava sua mão. Ele viu a vida escapar dos olhos da mãe, viu o último suspiro sair dos lábios que tantas vezes o beijaram com ternura maternal, e sentiu uma parte de si morrer junto. O funeral foi pequeno, apenas alguns amigos antigos da mãe, vizinhos solidários, e Larissa, que compareceu vestida de preto, com óculos escuros enormes escondendo olhos que não derramavam lágrimas verdadeiras. Marcelo estava destruído, uma casca vazia de homem que se movia no piloto automático, assinando papéis, recebendo condolências que não conseguia processar, existindo em um estado de choque profundo que paralisava qualquer emoção, além da dor esmagadora. 3 semanas depois, Larissa atacou. Era uma segunda-feira comum. Marcelo havia voltado ao trabalho tentando reconstruir alguma normalidade, quando chegou em casa e encontrou Larissa sentada à mesa da cozinha, com uma pasta de documentos à sua frente e uma expressão tão fria que parecia ter sido esculpida em gelo ártico. "Precisamos conversar", ela disse, e empurrou o pedido de divórcio através da mesa como se estivesse devolvendo um produto defeituoso em uma loja. Marcelo leu as palavras sem compreender, seu cérebro se recusando a processar a traição. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar, sua voz quebrando como vidro pisoteado. Larissa suspirou, impaciente, irritada com a necessidade de explicar o óbvio. "Porque eu não te amo mais, Marcelo. Talvez nunca tenha amado. Eu mereço mais do que isso, mais do que você. Assine os papéis e facilite as coisas para nós dois." E então ela revelou a segunda bomba. Havia contratado um advogado agressivo, especializado em divórcios conflituosos, e estava reivindicando metade de tudo, incluindo a herança que Dona Esther havia deixado. A vida de Marcelo se transformou em um pesadelo acordado do qual não havia despertar possível.
Nos dias que seguiram a entrega dos papéis de divórcio, ele mal conseguia funcionar como ser humano. No trabalho, cometia erros básicos que jamais cometera antes. Esquecia reuniões importantes, perdia contratos que estavam praticamente fechados. Seus colegas o observavam com mistura de pena e desconforto, sem saber como ajudar um homem que claramente estava se afogando em águas invisíveis. Seu chefe, um senhor de 50 anos chamado Alberto, que sempre teve consideração por Marcelo, o chamou em seu escritório uma tarde e, com gentileza mas firmeza, sugeriu que ele tirasse uma licença não remunerada para resolver suas questões pessoais, antes que a situação se tornasse insustentável para a empresa. Marcelo aceitou, não porque quisesse, mas porque simplesmente não tinha forças para lutar. Voltou para o apartamento, que agora parecia uma tumba, cada cômodo ecoando com memórias de uma vida que não existia mais. O quarto onde Dona Esther havia passado seus últimos dias estava vazio. A cama hospitalar havia sido devolvida, mas o cheiro de medicamentos e morte ainda permeava o ar como um fantasma persistente. Marcelo se pegava entrando ali durante as madrugadas insones, sentando no chão frio, conversando com a mãe morta, pedindo orientação que nunca viria, implorando por algum tipo de sinal de que tudo ficaria bem, mesmo sabendo que era mentira. Larissa havia se mudado imediatamente após entregar o pedido de divórcio, alegando que não era saudável permanecerem sob o mesmo teto durante o processo. Na verdade, ela havia se mudado diretamente para o apartamento de Ricardo, um penthouse luxuoso com vista para o rio, com piscina na cobertura e um closet maior que o quarto inteiro que ela dividia com Marcelo. Ricardo recebia Larissa com champanhe francês e promessas de uma vida onde ela nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro ou contas, ou maridos medíocres que escolhiam mães moribundas em vez de esposas negligenciadas. Eles riam juntos, brindavam ao futuro brilhante que os esperava e planejavam como maximizar o dinheiro que arrancariam de Marcelo no divórcio. O advogado de Larissa, Dr. Henrique Campos, era exatamente o tipo de profissional que dá má reputação à profissão inteira. Um homem de 42 anos, magro, com óculos de armação cara e terno impecável, que tratava casos de divórcio como guerras que precisavam ser vencidas a qualquer custo, sem considerar os corações e vidas destroçados no processo. Ele havia construído uma carreira lucrativa, representando esposas insatisfeitas de homens bem-sucedidos. E via Marcelo como mais um cliente ingênuo que seria facilmente esmagado sob o peso da lei e de estratégias jurídicas agressivas. Em sua primeira correspondência oficial, Dr. Henrique deixou claro: Larissa reivindicava 50% de todos os bens conjugais, incluindo o apartamento, as economias, o carro e 50% da herança deixada por Dona Esther. Marcelo ficou paralisado ao ler aquelas palavras, a herança da mãe. Último presente que Dona Esther havia deixado, o resultado de décadas de trabalho duro e sacrifício, o dinheiro que ela economizou, costurando vestidos até suas mãos ficarem deformadas pela artrite, e Larissa queria metade. Uma mulher que mal dirigiu a palavra à sogra durante os últimos meses de vida, que reclamava do inconveniente de ter uma doente terminal em casa, que não derramou uma lágrima sincera no funeral, agora reivindicava o direito de ficar com milhões que não lhe pertenciam por qualquer medida moral ou ética imaginável. Mas a lei, aquela criatura fria e impessoal, não se importava com moralidade ou ética. A lei via apenas papéis, contratos, documentos que diziam que Marcelo e Larissa eram casados em regime de comunhão parcial de bens e, portanto, tudo o que fosse adquirido durante o matrimônio seria dividido igualmente. Marcelo contratou um advogado, Dr. Paulo Mendes, um profissional competente mas conservador que trabalhava em um pequeno escritório e cobrava honorários razoáveis comparados aos valores estratosféricos de Dr. Henrique. Dr. Paulo analisou o caso com cuidado
Estudou os documentos e entregou a Marcelo uma verdade devastadora. Segundo a lei brasileira, a herança recebida por um dos cônjuges durante o casamento geralmente não entra na divisão de bens, sendo considerada bem particular. No entanto, se essa herança foi misturada com o patrimônio comum do casal, se foi usada para pagar dívidas comuns ou investida em bens comuns, ela poderia ser considerada para divisão. E aí estava o problema. Dona Esther havia transferido alguns valores para a conta conjunta de Marcelo e Larissa meses antes de morrer, para ajudar com as despesas médicas e contas que se acumulavam. Dr. Henrique estava usando essas transferências como argumento de que a herança havia sido comunicada ao patrimônio comum do casal. A situação jurídica era complexa, nebulosa, uma zona cinzenta onde advogados mais agressivos prosperavam. Dr. Henrique entrou com uma série de pedidos liminares, solicitando bloqueio de contas bancárias de Marcelo, alegando risco de dissipação de patrimônio. Conseguiu liminar proibindo Marcelo de vender qualquer bem ou fazer transferências significativas sem autorização judicial. Em questão de semanas, Marcelo se viu financeiramente paralisado, incapaz de acessar suas próprias economias para pagar contas básicas, dependendo de pequenos saques autorizados pelo juiz apenas para sobreviver. Era uma estratégia deliberada de Dr. Henrique. Estrangular financeiramente o oponente até que ele ficasse tão desesperado que aceitaria qualquer acordo apenas para terminar o sofrimento. E estava funcionando. Marcelo começou a atrasar o pagamento do condomínio, depois da conta de luz, depois do próprio advogado. Dr. Paulo, embora solidário, não era instituição de caridade e precisava receber pelos serviços prestados. Ele sugeriu que Marcelo considerasse um acordo, ceder algo significativo para Larissa apenas para encerrar o processo e seguir em frente com a vida. Mas Marcelo se recusava. Não era sobre o dinheiro, nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre o princípio, sobre a justiça, sobre não permitir que aquela mulher gananciosa e traidora lucrasse com o sofrimento dele e com a morte de sua mãe. Era sobre honrar a memória de Dona Esther, que trabalhou a vida inteira para deixar algo para o filho, não para uma nora que a desprezava. Larissa, enquanto isso, vivia seu melhor momento. Postava fotos nas redes sociais ao lado de Ricardo, em restaurantes elegantes, em viagens para praias paradisíacas, usando roupas de grife e joias caras que o novo namorado rico comprava como quem compra balas. Ela não sentia remorso, não sentia culpa. Na cabeça distorcida dela, Marcelo havia desperdiçado os melhores anos dela, cuidando de uma velha moribunda. E agora ela estava simplesmente cobrando o que lhe era devido. Ricardo alimentava essa narrativa, dizendo que ela merecia tudo aquilo e muito mais, que Marcelo era um idiota que não sabia valorizar a joia que tinha em casa. Eles faziam planos de casamento para assim que o divórcio fosse finalizado, imaginavam uma cerimônia luxuosa em uma ilha particular, com champanhe importado e convidados da alta sociedade. Marcelo, sozinho naquele apartamento frio e vazio, atingiu seu ponto mais baixo em uma noite de outubro, quando as primeiras chuvas fortes da primavera tamborilavam contra as janelas como dedos de fantasmas batendo para entrar. Ele estava sentado no escuro, sem ligar as luzes para economizar na conta de energia, bebendo cerveja barata direto da lata, quando seu telefone tocou. Era Dr. Paulo, ligando para informar que Dr. Henrique havia entrado com mais um pedido. Desta vez, solicitando penhora do apartamento se Marcelo não concordasse em assinar um acordo cedendo 60% da herança e o próprio apartamento para Larissa. Eles estão apertando, Marcelo. Estão jogando sujo, tentando te forçar contra a parede. Eu posso lutar contra isso, mas será longo, caro e não há garantias, disse o advogado, sua voz carregada de cansaço e frustração. Marcelo desligou o telefone e simplesmente sentou ali,
na escuridão completa, ouvindo a chuva cair, sentindo o peso esmagador da injustiça esmagar seu peito como uma bigorna de ferro. Ele pensou em desistir, em assinar qualquer papel que colocassem na sua frente, em dar para Larissa tudo o que ela queria e simplesmente desaparecer. Talvez ir para outra cidade, começar uma vida nova onde ninguém o conhecesse e onde ele pudesse esquecer toda essa dor. Pensou pela primeira vez na vida em coisas mais sombrias, em formas permanentes de encerrar o sofrimento. Mas então, em algum lugar profundo dentro dele, onde ainda queimava uma brasa minúscula de dignidade que não havia sido completamente extinta, uma voz sussurrou: "Não, não assim, não sem lutar, não sem justiça." Foi naquela noite, naquele momento exato de desespero absoluto, que Marcelo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele iria até o fim. Não importava quanto tempo demorasse, quanto custasse, quanto sofrimento adicional trouxesse. Ele não permitiria que Larissa vencesse. Ele encontraria uma forma de expor a verdade, de provar a traição, de garantir que a justiça, a verdadeira justiça, além das leis frias e técnicas, prevalecesse. E para fazer isso, ele precisaria começar a investigar, a cavar fundo, a procurar por evidências que todos diziam que não existiam, porque Marcelo ainda não sabia, mas Dona Esther havia deixado mais do que apenas dinheiro. Ela havia deixado uma carta que mudaria absolutamente tudo. A reviravolta começou de uma forma absolutamente comum e improvável. Marcelo estava limpando o armário da mãe, uma tarefa dolorosa que ele vinha adiando por meses, porque significava aceitar definitivamente que ela nunca mais voltaria, que aquelas roupas cheirando a lavanda e naftalina nunca mais seriam usadas, que aqueles sapatos alinhados cuidadosamente nunca mais tocariam o chão. Era um sábado chuvoso de novembro. E ele havia finalmente reunido coragem para começar o processo de doar as coisas de Dona Esther para instituições de caridade, mantendo apenas alguns itens de valor sentimental. No fundo do armário, atrás de caixas de sapatos velhos e cobertores dobrados com perfeição militar, Marcelo encontrou uma pequena caixa de madeira que ele nunca havia visto antes. Era do tamanho de uma caixa de sapatos infantil, feita de cedro envernizado, com dobradiças de bronze que rangiam levemente quando ele a abriu. Dentro havia fotografias antigas, algumas joias modestas que haviam pertencido à sua avó, um rosário de contas de madeira e um envelope pardo lacrado com cera vermelha, algo que parecia saído de um filme de época. No envelope, em letra trêmula mas legível, estava escrito: "Para meu filho Marcelo, abrir somente em caso de necessidade extrema." As mãos de Marcelo tremeram enquanto ele quebrava o lacre de cera. Dentro do envelope havia 3 itens: uma carta manuscrita em várias páginas, um documento notarizado e um pendrive USB em um saquinho plástico com a etiqueta "Provas Confidencial." Marcelo sentou-se na cama da mãe, com a caixa no colo, e começou a ler a carta. As primeiras linhas o fizeram chorar instantaneamente. "Meu querido filho, se você está lendo isto, significa que eu já parti e que algo terrível deve ter acontecido. Conhecendo seu coração bondoso e confiante demais, imagino que Larissa tenha mostrado sua verdadeira face após minha morte. Perdoe-me por não ter te contado tudo enquanto estava viva, mas eu sabia que você não acreditaria em mim, que defenderia sua esposa mesmo diante das evidências, porque é assim que você é, leal até a última gota de sangue. Então eu decidi preparar tudo para o momento certo, para o momento em que você precisasse mais de mim, mesmo eu não estando mais aí para segurar sua mão." Marcelo mal conseguia continuar lendo através das lágrimas que embaçavam sua visão, mas forçou-se a prosseguir.
Dona Esther explicava na carta que havia desconfiado de Larissa desde o início do casamento, que seu instinto maternal sempre gritou alertas que ela tentou ignorar por amor ao filho. Mas foi durante os últimos meses de sua vida, quando estava mais fraca e as pessoas ao redor achavam que ela não percebia nada, que Dona Esther começou a observar detalhes perturbadores. Larissa passava horas no celular, sempre desligando conversas apressadamente quando alguém entrava no quarto. Saía de casa por períodos longos, alegando ir ao supermercado, mas voltando sem compras significativas. Seu comportamento mudava drasticamente quando Marcelo não estava presente, tornando-se ainda mais fria e distante com a sogra doente. Dona Esther, mesmo em seu leito de dor, não era tola. Ela pediu ajuda a uma amiga de confiança, Dona Mercedes, uma vizinha de 70 anos que havia sido sua melhor amiga por décadas. Juntas, elas contrataram discretamente um investigador particular, um profissional aposentado chamado Senhor Augusto, que aceitou o caso mais por solidariedade a uma mulher moribunda do que pelo dinheiro escasso que ela podia pagar. Durante 3 meses, de abril a julho de 2023, Senhor Augusto seguiu Larissa, documentou seus movimentos, fotografou seus encontros secretos, gravou conversas em locais públicos onde ela pensava estar segura. O pendrive continha o resultado dessa investigação. Dezenas de fotografias de Larissa entrando e saindo do apartamento de Ricardo, os dois se beijando apaixonadamente em estacionamentos de shopping centers, jantando em restaurantes românticos enquanto Marcelo cuidava da mãe agonizante. Havia gravações de áudio de conversas entre Larissa e Ricardo, onde eles discutiam abertamente o plano de esperar Dona Esther morrer para Larissa pedir o divórcio e ficar com metade da herança. Em uma gravação particularmente devastadora, gravada em um café em junho, Larissa ria enquanto dizia para Ricardo: "A velha está demorando demais para morrer. Eu não aguento mais fingir que me importo. Quanto mais rápido ela partir, mais rápido eu posso me livrar daquele fracassado do Marcelo e começar minha vida de verdade com você." Marcelo ouviu a gravação 3 vezes, cada palavra sendo como um soco direto no estômago. A crueldade casual, a frieza absoluta, a forma como Larissa se referia a Dona Esther como um inconveniente que precisava ser eliminado, era pior do que ele jamais poderia ter imaginado. A traição conjugal já era suficientemente dolorosa, mas a crueldade em relação à sua mãe moribunda elevava tudo a um nível de monstruosidade que ele não sabia que existia em seres humanos reais. O documento notarizado era ainda mais revelador. Dona Esther havia alterado seu testamento 3 semanas antes de morrer, em uma das últimas vezes em que teve forças para sair de casa. Com a ajuda de Dr. Edmundo, seu advogado de confiança há 30 anos, ela havia especificado em termos jurídicos absolutamente claros que toda sua herança era destinada exclusivamente a Marcelo, como bem particular, com cláusula expressa de incomunicabilidade e impenhorabilidade, o que significava que aquele dinheiro jamais poderia ser considerado parte do patrimônio comum do casal, independentemente de quando ou como fosse recebido. O documento incluía declaração detalhada de que Dona Esther estava em perfeito estado mental quando tomou tal decisão, atestada por 2 médicos e 3 testemunhas, antecipando qualquer tentativa futura de contestar a validade do testamento. Mais importante ainda, Dona Esther havia incluído no testamento uma cláusula específica que, caso houvesse tentativa de qualquer pessoa reivindicar parte da herança através de processos jurídicos considerados de má-fé, toda a documentação sobre a conduta dessa pessoa deveria ser revelada publicamente e usada para sua defesa legal completa. Era como se Dona Esther tivesse previsto exatamente o que Larissa faria e tivesse preparado uma armadilha jurídica perfeita.
Na última página da carta, Dona Esther havia escrito com letra ainda mais trêmula, provavelmente nos seus últimos dias de lucidez: Meu filho, eu sei que essa descoberta vai doer mais do que qualquer dor que você já sentiu. Vai parecer que o mundo inteiro desabou e que não há mais nada em que confiar. Mas eu preciso que você entenda algo fundamental. Essa dor é temporária, mas a verdade é eterna. Não deixe que a maldade dela destrua a bondade que existe em você. Use essas provas, lute pela justiça, mas não permita que o ódio consuma seu coração como o câncer consumiu meu corpo. Você merece ser feliz, merece reconstruir sua vida com alguém que realmente te ame, alguém que veja o homem extraordinário que eu sempre vi. Eu estarei sempre com você, meu amor, em cada decisão certa que você tomar, em cada ato de coragem, em cada momento em que você escolher a dignidade em vez da vingança. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Sua mãe, que nunca te abandonará, mesmo do outro lado. Esther. Marcelo segurou a carta contra o peito e chorou como não chorava desde o dia do funeral. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram apenas de dor e perda, eram também de gratificação profunda, de amor transbordante por uma mãe que, mesmo em seus momentos finais de sofrimento inimaginável, havia pensado em proteger o filho. Dona Esther havia usado suas últimas energias não para lamentar sua própria morte iminente, mas para construir um escudo de verdade que protegeria Marcelo quando ele mais precisasse. Na segunda-feira seguinte, Marcelo marcou reunião de emergência com o Dr. Paulo. Chegou ao escritório do advogado, carregando a caixa de madeira como se fosse o tesouro mais precioso do universo. Dr. Paulo, que estava acostumado com clientes derrotados e desesperançados, ficou visivelmente chocado quando Marcelo começou a mostrar o conteúdo. Eles passaram 3 horas revisando cada documento, cada fotografia, cada gravação de áudio. Dr. Paulo, um homem geralmente contido e profissional, não conseguia esconder a expressão de incredulidade e, eventualmente, de satisfação quase selvagem que tomava conta de seu rosto. Marcelo, isso muda tudo. Absolutamente tudo, disse Dr. Paulo, ajeitando os óculos com mãos que tremiam levemente de excitação. O testamento com cláusula de incomunicabilidade já seria suficiente para garantir que a herança é exclusivamente sua. Mas com essas provas de adultério e má-fé, podemos não apenas defender seu patrimônio, mas contra-atacar de forma devastadora. Podemos provar que Larissa planejou o divórcio estrategicamente, que ela estava em relacionamento adulterino durante o casamento, que ela demonstrou crueldade extrema em relação à sua mãe doente. Isso não apenas anula qualquer reivindicação dela sobre a herança, mas também pode reduzir drasticamente o que ela receberia da divisão de outros bens. Eles montaram uma estratégia cuidadosa. Primeiro, entrariam com petição apresentando o testamento e requerendo o reconhecimento judicial imediato de que a herança era bem exclusivo de Marcelo, não sujeito à partilha. Anexariam pareceres jurídicos demonstrando que a cláusula de incomunicabilidade era perfeitamente válida e que as pequenas transferências que Dona Esther havia feito não configuravam comunicação de patrimônio, eram apenas ajudas pontuais para despesas médicas, plenamente documentadas. Segundo, apresentariam as provas de adultério e má-fé como fundamento para requerer a anulação de qualquer pretensão de Larissa sobre bens comuns adquiridos nos últimos anos do casamento, período em que ficaria provado que ela já estava em relacionamento com Ricardo e planejava o divórcio. Dr. Paulo alertou que precisavam ser estratégicos sobre quando revelar as provas mais explosivas. Se mostrarmos tudo de uma vez, eles vão ter tempo de preparar uma defesa, de tentar desacreditar as evidências, de contratar especialistas para questionar a autenticidade das gravações. Precisamos ir revelando aos poucos, sempre um passo à frente deles,
mantendo-os desequilibrados e reagindo em vez de agindo, explicou o advogado, demonstrando um lado mais combativo que Marcelo não havia visto antes. A primeira petição foi protocolada em uma sexta-feira à tarde. Dr. Paulo apresentou o testamento de Dona Esther com toda a documentação de suporte, incluindo os atestados médicos de sua capacidade mental, os registros notariais impecáveis e uma argumentação jurídica de 23 páginas, explicando por que a herança era bem particular e incomunicável. Propositalmente, não mencionaram ainda as provas de adultério e má-fé, deixando essa bomba para o momento certo. A reação de Dr. Henrique e Larissa foi de choque e fúria. Na segunda-feira seguinte, Dr. Henrique entrou com uma contestação agressiva, alegando que o testamento havia sido feito sob coação, que Dona Esther não estava em plenas faculdades mentais devido aos medicamentos fortes que tomava, que as cláusulas de incomunicabilidade eram abusivas e deveriam ser desconsideradas. Era exatamente o que Dr. Paulo havia previsto. Um ataque desesperado tentando desacreditar um documento que era, na verdade, absolutamente sólido e incontestável. Foi então que Dr. Paulo jogou a segunda carta. Protocolou uma réplica incluindo dezenas de páginas de documentação médica, provando que Dona Esther estava completamente lúcida quando fez o testamento, incluindo avaliações neurológicas e psiquiátricas realizadas especificamente para esse propósito. Anexou declarações detalhadas das testemunhas, todas pessoas de reputação impecável na comunidade, incluindo a própria Dona Mercedes e o padre da igreja que Dona Esther frequentava há 30 anos. E então, quase como uma observação casual no final da petição, mencionou que possuíam provas adicionais de comportamento inadequado da requerente durante o período final do casamento que seriam apresentadas oportunamente caso a contestação vexatória persistisse. Essa frase ambígua foi suficiente para criar pânico no lado adversário. Dr. Henrique imediatamente solicitou reunião com Dr. Paulo, tentando descobrir quais provas adicionais eles possuíam. Dr. Paulo recusou educadamente, dizendo apenas que tudo seria revelado no momento processual apropriado, conforme a estratégia de defesa exigisse. Larissa, ao ser informada da situação por seu advogado, começou a ficar nervosa. Ela sabia que havia sido cuidadosa em esconder o relacionamento com Ricardo, mas será que havia sido cuidadosa o suficiente? Começou a revisar mentalmente todos os lugares onde havia se encontrado com o amante. Todas as conversas que tiveram em público, tentando identificar possíveis brechas em sua fachada de esposa traída por um marido negligente. O processo judicial estava se transformando em um jogo de xadrez de altíssimo nível, onde cada movimento era calculado para criar vantagem psicológica além da vantagem legal. Marcelo, pela primeira vez em meses, sentiu algo que havia esquecido completamente: esperança. Não apenas esperança de vencer o caso, mas esperança de que a justiça real, aquela que vai além das leis frias e técnicas, poderia realmente prevalecer. Sua mãe, mesmo morta, ainda estava lutando por ele, protegendo-o, guiando-o através da tempestade mais sombria de sua vida. E o melhor de tudo, Larissa e Ricardo não faziam a menor ideia da avalanche que estava prestes a desabar sobre suas cabeças gananciosas e traidoras. Eles ainda acreditavam estar vencendo, ainda faziam planos para o futuro luxuoso financiado pelo dinheiro que arrancariam de Marcelo. Ainda riam, ainda brindavam, ainda dormiam tranquilos achando que haviam enganado o idiota que desperdiçou anos cuidando de uma velha moribunda. Mas a vingança, quando finalmente chegasse, seria tão completa e devastadora que eles desejariam nunca ter conhecido Marcelo ou Dona Esther, porque a verdade estava vindo e ela não tinha piedade. O confronto final aconteceu em uma audiência de conciliação marcada para uma terça-feira de janeiro, em pleno verão sufocante,
que transformava a cidade em uma fornalha urbana. O Fórum de Justiça estava lotado como sempre, com pessoas aguardando em corredores abafados, advogados correndo de uma sala para outra, carregando pastas volumosas. O cheiro característico de papel velho e ar-condicionado insuficiente permeando tudo. Marcelo chegou cedo, acompanhado de Dr. Paulo, vestindo seu melhor terno, aquele mesmo que havia usado no casamento 15 anos atrás e que agora servia como armadura simbólica para a batalha derradeira. Larissa chegou 20 minutos depois, acompanhada de Dr. Henrique e, surpreendentemente, de Ricardo. O empresário havia feito questão de comparecer, querendo intimidar Marcelo com sua presença imponente, seu terno de grife italiano que provavelmente custava 3 salários mensais de Marcelo, seu Rolex reluzente no pulso bronzeado. Larissa estava diferente da mulher que Marcelo havia se casado. Ela havia mudado o cabelo, agora mais curto e com mechas loiras caras. Usava roupas de marca que nunca pôde comprar durante o casamento. Carregava uma bolsa de couro que Marcelo reconheceu de vitrines de lojas onde ele nunca ousaria entrar. Ela estava se transformando fisicamente na mulher que sempre quis ser, financiada pelo homem que prometia dar tudo o que Marcelo nunca conseguiu proporcionar. Quando seus olhos se encontraram no corredor, Marcelo viu algo que o surpreendeu. Larissa não desviou o olhar com vergonha ou culpa. Ela o encarou diretamente, com uma expressão de desafio quase orgulhoso, como se dissesse: eu mereço isso, eu mereço coisa melhor do que você jamais poderia me dar. Não havia remorso ali, nenhum vestígio de arrependimento ou humanidade básica. Apenas a frieza calculista de alguém que havia tomado uma decisão estratégica e estava determinada a colher os lucros dessa decisão, não importando quem fosse destruído no processo. A sala de audiência era pequena, com uma mesa comprida onde todos se sentaram. O juiz, Dr. Armando Silva, um homem de 60 anos com expressão cansada de quem havia visto todas as tragédias humanas possíveis em 35 anos de magistratura. A promotora de justiça, doutora Cláudia Rocha, presente porque o caso envolvia questões sucessórias que exigiam fiscalização do Ministério Público. Os advogados de ambos os lados e os protagonistas dessa tragédia moderna, Marcelo e Larissa, sentados em lados opostos da mesa, como generais de exércitos inimigos. Dr. Armando abriu a sessão com o discurso padrão sobre a importância da conciliação, sobre como divórcios litigiosos apenas prolongavam sofrimento e custos para ambas as partes, sobre como seria melhor para todos se chegassem a um acordo amigável. Dr. Henrique foi o primeiro a falar, apresentando a posição de Larissa com aquela eloquência artificial de quem repetiu o mesmo argumento centenas de vezes em casos anteriores. Ele pintou Larissa como a esposa dedicada que havia sacrificado sua própria carreira e juventude para apoiar Marcelo, que agora se via injustamente excluída do patrimônio que ajudou a construir durante 15 anos de casamento. Ele falou sobre a herança como se fosse um prêmio de loteria que Marcelo havia ganho e egoisticamente se recusava a compartilhar com a mulher que esteve ao seu lado nas dificuldades. Marcelo sentiu a bile subir na garganta, ouvindo aquelas mentiras descaradas serem apresentadas com tal convicção, mas Dr. Paulo havia o instruído a permanecer calmo, a deixar o adversário falar primeiro, a esperar o momento certo. Quando o Dr. Henrique finalmente terminou sua apresentação inflamada, Dr. Paulo se levantou calmamente, ajeitou os óculos e começou a falar com uma voz tranquila, mas carregada de autoridade silenciosa, que imediatamente capturou a atenção de todos na sala. Meritíssimo, prezada doutora promotora, aproveito esta oportunidade de conciliação para esclarecer alguns fatos que foram lamentavelmente distorcidos pela parte adversa. A senhora Larissa não foi uma esposa dedicada.
Ela foi uma pessoa que, durante os 2 anos finais mais difíceis do casamento, quando a mãe do meu cliente agonizava com câncer terminal, iniciou e manteve um relacionamento extraconjugal com o senhor Ricardo Tavares, aqui presente, disse Dr. Paulo, apontando discretamente para Ricardo, que imediatamente ficou vermelho e começou a se mexer desconfortavelmente na cadeira. Dr. Henrique se levantou abruptamente, protestando. Isso é uma acusação gravíssima, sem qualquer fundamento. Exijo que seja retirada do registro da audiência. Minha cliente jamais... Tenho provas, interrompeu Dr. Paulo, e a sala ficou completamente silenciosa. Ele abriu sua pasta e começou a retirar documentos organizados cuidadosamente em separatas plásticas transparentes. Tenho aqui relatório de investigação particular, contratado pela falecida senhora Esther, mãe do meu cliente, que suspeitava da conduta inadequada de sua nora. O relatório inclui fotografias datadas, extratos de localização geográfica, testemunhos de terceiros e gravações de áudio realizadas em locais públicos, portanto perfeitamente legais e admissíveis como prova. Ele começou a distribuir cópias para o juiz, para a promotora e para o advogado adversário. Marcelo observou a cor drenar do rosto de Larissa conforme ela via as fotografias sendo passadas de mão em mão. Eram imagens que não deixavam dúvida. Ela e Ricardo, abraçados intimamente em um estacionamento, beijando-se apaixonadamente na porta do apartamento dele, jantando em restaurantes românticos, enquanto Marcelo velava a mãe moribunda. Mas isso não é tudo, Excelência, continuou o Dr. Paulo, sua voz agora carregando uma nota de indignação moral genuína que ressoava na sala pequena. Além das provas fotográficas do relacionamento adulterino, temos gravações de conversas entre a senhora Larissa e o senhor Ricardo, onde eles discutem abertamente o plano de esperar a morte da senhora Esther para processar o divórcio e reivindicar metade da herança. Permita-me reproduzir um trecho particularmente esclarecedor. Ele conectou seu laptop a uma caixa de som portátil e apertou play. A voz de Larissa encheu a sala, clara e inconfundível. A velha está demorando demais para morrer. Eu não aguento mais fingir que me importo. Quanto mais rápido ela partir, mais rápido eu posso me livrar daquele fracassado do Marcelo e começar minha vida de verdade com você. A gravação continuou por mais 45 segundos, cada palavra sendo como uma martelada na credibilidade e no caráter de Larissa. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Dr. Armando olhava para Larissa com uma expressão que misturava choque e desaprovação profunda. Doutora Cláudia, a promotora, anotava furiosamente em seu bloco, claramente considerando se havia elementos para eventuais medidas adicionais. Dr. Henrique estava pálido, folheando os documentos freneticamente, provavelmente tentando encontrar algum argumento técnico que pudesse salvar o caso, que claramente estava desmoronando diante de seus olhos. Larissa tentou falar, sua voz saindo trêmula e desesperada. Isso é mentira. Essas gravações foram manipuladas. Eu nunca disse essas coisas. Eu cuidei da Esther como se fosse minha própria mãe. Mas suas palavras soavam ocas até para ela mesma, especialmente considerando a qualidade clara das gravações e o fato de que a própria dona Esther havia sido quem contratou o investigador. Ricardo, até então silencioso, cometeu o erro fatal de tentar defender Larissa. Vocês não podem usar isso contra ela. Nós nos apaixonamos, essas coisas acontecem. O casamento dela já estava acabado há anos. Sua intervenção apenas confirmou publicamente o relacionamento que Larissa havia tentado negar segundos antes. Dr. Paulo deixou o impacto das revelações assentar por alguns segundos antes de prosseguir.
Excelência, além dessas provas de má-fé e conduta reprovável, apresento agora o testamento da senhora Esther, falecida em julho de 2023, onde ela, em pleno uso de suas faculdades mentais, atestadas por 2 médicos e 3 testemunhas, estabeleceu que toda sua herança seria destinada exclusivamente ao seu filho Marcelo, com cláusula expressa de incomunicabilidade, impossibilitando qualquer partilha com terceiros, incluindo o cônjuge. O documento foi lavrado 3 semanas antes de seu falecimento, em cartório idôneo, com todas as formalidades legais rigorosamente observadas. Ele entregou cópias autenticadas do testamento, que foram examinadas cuidadosamente pelo juiz. Dr. Armando leu cada página com atenção, verificou os carimbos, as assinaturas, os atestados médicos anexos. Finalmente, após o que pareceram horas, mas foram apenas 10 minutos, ele se pronunciou. Considerando toda a documentação apresentada, fica evidente que a herança deixada pela senhora Esther constitui bem particular do Sr. Marcelo, não sujeito à partilha no divórcio. A cláusula de incomunicabilidade está perfeitamente válida e será respeitada. Quanto aos demais bens do casal, considerando as provas inequívocas de adultério e má-fé por parte da senhora Larissa, que claramente planejou o divórcio de forma estratégica visando benefício financeiro, determino que ela perca qualquer direito sobre bens adquiridos nos últimos 3 anos do casamento, período em que ficou comprovado que ela já mantinha relacionamento adulterino e planejava a separação. A partilha se limitará a 50% dos bens adquiridos antes desse período, excluindo-se, obviamente, a herança materna. Larissa desabou em lágrimas, mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de fúria impotente, de ganância frustrada, de uma pessoa que havia jogado todas as suas fichas em uma aposta e perdido espetacularmente. Dr. Henrique tentou protestar, alegando que a decisão era prematura, que precisavam de mais tempo para examinar os documentos, mas suas objeções soavam fracas e desesperadas. Dr. Armando ergueu a mão, silenciando todas as objeções. Considerando a gravidade das provas apresentadas e a clara tentativa de enriquecimento ilícito através de processo judicial de má-fé, vou além da simples decisão sobre a partilha de bens. Determino que a senhora Larissa pague as custas processuais integralmente e ainda arque com os honorários advocatícios da parte adversa, em valor a ser fixado em sentença final. Esta audiência está encerrada. Minha decisão será formalizada em despacho judicial nos próximos 5 dias. Foi como se uma represa tivesse se rompido. Marcelo sentiu seus joelhos fraquejar, não de fraqueza, mas de alívio tão intenso que parecia ter substância física. Dr. Paulo apertou seu ombro firmemente, um gesto silencioso de vitória compartilhada. Do outro lado da mesa, Larissa chorava histericamente enquanto Ricardo tentava consolá-la. Embora ele mesmo parecesse estar reavaliando toda a situação, provavelmente calculando quanto aquela mulher problemática poderia custar a ele no futuro. Ao sair da sala de audiência, Marcelo parou no corredor e olhou pela janela que dava para a cidade lá embaixo. Toda aquela massa de prédios e carros e pessoas vivendo suas vidas, completamente alheias ao drama que havia se desenrolado naquela salinha abafada. Ele pensou em sua mãe, em como ela havia usado suas últimas energias para protegê-lo, em como o amor verdadeiro encontra formas de perdurar até mesmo além da morte. Pensou em Larissa, em como 15 anos de uma vida compartilhada podiam ser baseados em mentiras, em como a ganância podia transformar pessoas em monstros irreconhecíveis. Mas, acima de tudo, Marcelo pensou em justiça, não a justiça dos tribunais e das leis e dos procedimentos formais, mas a justiça real, aquela que reconhece a verdade e honra os que merecem ser honrados e expõe os que merecem ser expostos. E naquele momento, parado naquele corredor do fórum,
Marcelo entendeu que sua mãe lhe havia dado muito mais do que 10 milhões de reais. Ela havia lhe dado a ferramenta para reconstruir sua dignidade, para provar que bondade não é fraqueza e que lealdade não é ingenuidade. Ela havia lhe ensinado que, no final, a verdade sempre emerge, não importa quão profundamente tentemos enterrá-la. 3 meses depois daquela audiência transformadora, Marcelo estava sentado no quintal da casa que havia comprado em um bairro tranquilo nos arredores da cidade, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e roxo que pareciam celebração e promessa ao mesmo tempo. A casa era modesta, comparada ao que ele poderia ter comprado com os 10 milhões de reais que finalmente recebeu da herança após a conclusão formal do inventário, mas era perfeita para ele. 3 quartos, um jardim onde ele estava plantando roseiras como as que Dona Esther cultivava, espaço suficiente para respirar e curar e reconstruir uma vida que havia sido despedaçada, mas não destruída completamente. O divórcio foi finalizado em tempo recorde após a audiência devastadora. Larissa recebeu apenas uma fração mínima dos bens, exatamente o que a lei exigia, considerando suas comprovadas má-fé e adultério. O apartamento onde viveram por anos foi vendido, e Marcelo usou parte do dinheiro para pagar todas as dívidas acumuladas durante os meses de batalha judicial. Compensou generosamente Dr. Paulo por seu trabalho excepcional e doou quantia significativa para um hospital oncológico em memória de Dona Esther, garantindo que seu nome estivesse permanentemente associado a um lugar que ajudava pessoas que enfrentavam o mesmo sofrimento que ela enfrentou. Larissa e Ricardo se casaram, como planejavam, mas a cerimônia não foi a celebração luxuosa com que sonhavam. Foi um evento pequeno e constrangedor, onde poucos convidados compareceram, porque a história de como Larissa havia traído o marido doente, enquanto a sogra morria de câncer, se espalhou pela comunidade como incêndio em mata seca. Ricardo, depois de alguns meses vivendo com Larissa, começou a perceber o tipo de pessoa que ela realmente era quando não estava fingindo. E o relacionamento deles se deteriorou em brigas constantes sobre dinheiro e expectativas frustradas. A justiça poética era quase perfeita demais para ser real. Marcelo não celebrou a desgraça deles, porque Dona Esther havia lhe ensinado que a alegria genuína nunca vem da queda de outros, mas sim da nossa própria ascensão. Ele estava reconstruindo sua vida, pedra por pedra, dia após dia, honrando a memória da mãe através de ações dignas e generosas. Voltou ao trabalho com energia renovada, começou a fazer terapia para processar os traumas dos últimos anos, e até considerava a possibilidade de, talvez em um futuro distante, abrir seu coração novamente para o amor. Mas desta vez, com os olhos bem abertos e o instinto bem afiado. A lição que Marcelo aprendeu, aquela que ele gostaria de compartilhar com qualquer pessoa passando por injustiça similar, era simples, mas profunda. A verdade pode demorar, pode parecer que nunca chegará, pode exigir paciência que você não sabe se tem, mas ela sempre emerge eventualmente. E quando emerge, traz consigo uma justiça tão completa que compensa cada lágrima derramada, cada noite insone, cada momento de desespero. Porque no final, em um universo que às vezes parece cruel e aleatório, existe algo maior operando, algo que garante que aqueles que amam verdadeiramente, que sacrificam nobremente, que permanecem dignos mesmo quando seria mais fácil se render à amargura, esses sempre encontram seu caminho de volta para a luz. Se esta história tocou seu coração, se você conhece alguém passando por situação similar, compartilhe esta mensagem de esperança. Inscreva-se neste canal para mais histórias sobre justiça, superação e o triunfo da verdade sobre a mentira. Porque todos nós precisamos ser lembrados, especialmente nos momentos mais sombrios, de que a bondade ainda existe,
de que o amor ainda vence e de que nenhuma traição, por mais cruel que seja, pode destruir completamente uma alma que se recusa a ser quebrada. A memória de Dona Esther vive, e com ela a prova eterna de que o amor de mãe transcende até mesmo a morte, protegendo aqueles que amamos das garras daqueles que nos feririam.